Uma das principais questões da nossa vida, quando a gente vai olhar para o nosso feminino, é a gente perceber se a gente está no feminino. O feminino, ele tem toda uma forma de agir, uma forma de ser. E esses cuidados pessoais é muito do feminino. Os cuidados... Ai, bobagem só, bobagem. Bobagem, gente, quando é de fora para dentro. Mas quando é de dentro para fora, faz toda a diferença. Então, por exemplo, se eu estou no masculino, se eu estou despolarizada na minha vida, quais são essas questões? Por que que eu tenho que estar despolarizada? Por que que eu tenho que viver nessa luta, nessa briga com a vida? Por que que eu preciso viver lutando, brigando, matando 10 leões por dia? Vocês sabiam que essa questão de falar eu mato 10 leões por dia, isso é do masculino, isso não é do feminino. Por que que a gente tem que entrar nesse espaço de fazer pesado? Isso é do homem, isso é do masculino, isso não é do feminino. Quais são as funções do masculino? Principais. O fazer é uma delas. Lembra? Nós estamos falando, tá, de primórdios. Vamos lá falar dos primórdios lá. Nas cavernas, isso não mudou, tá? Lá nas cavernas, os homens não iam caçar e as mulheres não ficavam em casa cuidando dos filhotinhos para não serem comidas pelos bichos e tal, ficava lá nas cavernas cuidando da prole, né? Numa guerra, o masculino vai à frente, a mulher vai atrás e os filhos atrás ainda. Quem vai à frente? Sempre o pai, sempre o masculino. Por quê? Porque eles já têm toda uma fisiologia de proteção. Então, liderança, vai à frente, por isso que vai à frente. Isso não tem nada a ver com submissão, tá, gente? Quem acha que vai para esse espaço de, eles ferraram a gente, eu sei que vai para esse espaço. Então, é assim, liderança, prover e proteger. Então, vocês pegam e vejam, por exemplo, agora, que está acontecendo essas questões de gênero e eu não tenho nada contra isso, eu só vou fazer uma colocação aqui. As pessoas, os homens, estão brigando para entrar nos banheiros femininos, né? Mas assim, e também para disputar na mesma questão com as mulheres, por exemplo, uma luta de MMA. Vocês acham que um homem e uma mulher é igual? Não é igual. Então, gente, não é sobre gênero, não é sobre nada disso, é sobre arquetipicamente a energia primordial do masculino e do feminino. Vocês entendem o que eu estou falando? Que eu não estou falando de gênero? Vocês entendem isso? Que é muito mais profundo que isso? Só que a briga fica no gênero e daí se perde numa coisa que não é nada daí. A coisa é muito mais profunda. A coisa é muito mais profunda. Aí vai para o feminismo, aí vai para o machismo. Tudo que é ismo não é equilíbrio. Tudo que é ismo, machismo, feminismo, não é equilíbrio. Equilíbrio é o masculino e o feminino. Gente, é claro que as coisas são adaptáveis e adaptadas. Só que não adianta, se a gente está despolarizada, a gente vai atrair um homem fraco.
E não adianta a gente achar que a gente despolarizada vai conquistar um homem forte. Não vai. Não vai. Você despolarizada despolariza o seu companheiro. Por isso é imprescindível que a gente... tá difícil sair desse lugar. Então, essa é a nossa grande, grande missão. Olha lá, quer ajudar todos, quer ficar fazendo, vai para o masculino, dona Ana. Vai para o masculino, ai, fazer, fazer, fazer. Né? Por quê? Dependência. Por quê? Porque eu vou para esse lugar, eu vou para esse lugar de fazer porque eu quero ser amada, eu quero ser vista, é uma necessidade. Hum? Eu vou fazer, 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 porque eu posso controlar. Porque quando eu tenho uma ferida da traição, eu posso controlar a máscara da traição, é o controle. E aí, quando eu que faço, eu controlo. E aí a gente sai pelo mundo castrando os homens. E aí a gente sai pelo mundo despolarizadas. E aí a gente sai pelo mundo se achando vítima deles. E cada vez mais com raiva deles. Uhum. Isso é na criança, Ana. Quando quer que o outro aprove, a gente está querendo a aprovação do papai e da mamãe. E aí, nessa conexão vertical que eu estava dizendo, ao invés de estar Deus em primeiro lugar, tá? A relação, porque você vai buscar a aprovação de alguém para se sentir validada. Por isso que eu disse que a mulher, o feminino, precisa de Deus em primeiro lugar. A conexão com Deus dá à mulher a possibilidade de se sentir preenche a necessidade humana da certeza, que é a primeira necessidade humana que a mulher precisa muito. Então, o feminino precisa de certeza, porque ela precisa de segurança. Certeza e segurança é a mesma necessidade. A mulher precisa muito da segurança. Por que que ela precisa? Porque arquetipicamente, ela que cuida da prole. Então, ela que ficava na caverna e ela precisava da segurança para manter os filhos em segurança, para poder manter a vida, para que o sistema vá adiante. Então, é muito grande isso. E a gente acha que o nosso papel como mulher é desmerecido. E não é. Para que uma relação tenha equilíbrio de trocas, a gente precisa estar em equilíbrio. Quando eu entro no masculino na relação, eu entro despolarizada, a gente desmerece o homem. É como se a gente falasse, eu sei fazer melhor o seu papel do que você, bosta. Dá para entender o que eu estou falando? Mas por que que a gente se sente assim? Porque a gente quer fazer muito. Mas por quê? Porque lá na nossa infância, em algum momento, nós fizemos pelos nossos pais. Lá na nossa infância, em algum momento, a gente foi tragada para dentro da relação dos pais para fazer pela mãe e pelo pai. Ou por algum trauma que pode ter acontecido, ou alguma coisa assim. E nesse lugar, a gente despolarizou. Daí a gente entra aqui, porque a gente aprendeu a fazer. Que a gente fazia, fazia, fazia lá na família de origem para ser vista, para receber o que a Ana falou, aprovação. Então a gente vai para a vida fazendo a mesma coisa com os homens. Só que quanto mais a gente faz, menos eles aprovam. E quanto mais a gente faz, menos eles nos valorizam.
E a gente ainda não entendeu. A gente fala isso o tempo todo e não entendeu a dar os 3 passos para trás. A gente fala assim: meu Deus, eu faço tanto nessa relação, eu ajudei tanto, eu construí tanto, e agora que ele está bem, ele me dá um pé na bunda e vai embora. Por quê? Justamente porque eu desequilibrei a relação, que eu dei demais. Uma mulher no feminino, ela vai até a metade do caminho. Se o homem não vai, ela não vai mais. A mulher no feminino, ela não vai atacar o homem, ela não vai convidar o homem, ela vai deixar, ela vai seduzir de forma feminina e deixar que ele tome a iniciativa. Só, mas ele jamais vai tomar a iniciativa. Pois é, que livramento. Então, ela falou: Nossa, eu estou muito fora do feminino. Com certeza. Você não convida nunca um homem, é o homem que te convida. Você não conquista um homem, é o homem que te conquista, o homem que precisa de conquistar o feminino, não é a mulher. Só que aí a gente faz o quê? Conquista, conquista, vai lá, faz tudo, vai, faz, dá presente, e vixe Maria, e ajuda o cara, e levanta o cara, e faz tudo pelo cara, e o cara vai cada vez mais ficando com raiva de você, porque você fez, mas ele não se sentiu no masculino. E você cada vez mais despolarizada, extenuada, cansada, desesperada. Dá para entender? Quem não sente-se assim, aqui. Este papel de desespero no feminino, de cansaço, de extenuo, é que a gente desequilibrou as trocas, a gente fez demais. Só, mas ele não ia fazer. Pois é, não é o homem certo para você. Só, mas aí eu vou ficar sozinha. Pois é, vai ficar sozinha. E vai ter que aprender a se lidar sozinha, porque muitas vezes sozinha, no feminino, você está muito mais em paz do que despolarizada numa relação onde você se sente sugada, aonde você se sente usada, aonde você não tem paz. Só, mas eu fico mal dentro da relação, fico mal fora da relação. Pois é, tem que resolver as suas questões pessoais para poder ficar em paz, ou dentro ou fora dela. Nunca é sobre ninguém, é sempre sobre nós. Só que a gente tem uma ancestralidade que sofreu muito com o masculino. Uma ancestralidade que ficou com raiva do masculino, porque por muito tempo o masculino oprimiu o feminino. E daí dessas ancestrais oprimidas, vêm essas mulheres lutadoras com o pinto na mão. Por quê? Aqui não, violão. Elas já passaram por isso e eu não vou passar. E nunca. E aí a gente despolariza, não por nós, por elas. Então a gente já entra pela nossa mãe, pela nossa avó, bisavó, tataravó. Ah, é? Lá vocês nos oprimiram. Aqui quem oprime sou eu. E a gente entra na vida com raiva dos homens. E a gente nem sabe por quê. Porque nós viemos de um grande, de um grande espaço de estupros, de uso da mulher, da sexualidade dela não ter vez, dela não ter voz, dela ser um objeto. E aos poucos ela foi se transformando em algo essencial para o casal,
E aí meio que inverteu a questão, porque a gente quis, tipo assim, dar o troco. Dá para entender? Faz sentido? Por isso que eu falei do machismo para o feminismo. Então, os ismos, os excessos. Então, agora nós vamos ter que encontrar o equilíbrio. A gente vai ter que encontrar o nosso lugar de feminino, com a força do feminino, quando a gente precisar de abrir mão desse masculino que está aqui e ir lá para o mundo externo, a gente precisa dele, a gente usa esse masculino e volta para o feminino. Então, a gente é uma dança, mas a gente nunca fica lá no masculino, a gente volta para o feminino. Entenderam?